Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. O Senado Federal aprovou o projeto de lei que extingue a multa aplicada pela Justiça a qualquer advogado que abandone o processo penal. O PL 4727 de 2020 determina ainda que os advogados passarão a responder pela infração na Ordem dos Advogados do Brasil. O texto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do Presidente da República. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas senadores e senadoras pela aprovação desse projeto de lei de minha autoria, tão bem relatado por duas vezes pela senadora Soraya Tronic, quando foi apresentado no Senado e agora ao retornar da Câmara dos Deputados, o relata também com um acréscimo muito importante de cunho redacional. Então, muito obrigado, senadora Soraya Tronic, que inclusive lidera a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia no âmbito do Senado Federal. Eu gostaria de agradecer também à Câmara dos Deputados, na pessoa do deputado federal Lafayette Andrada, de Minas Gerais, que relatou esse projeto no âmbito da nossa casa irmã. E hoje, Senado Federal e Câmara dos Deputados entregam à sanção um projeto que corrige uma distorção do processo penal brasileiro, contida no artigo 265, que é a possibilidade da aplicação sumária, sem devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa, pelo juiz, pelo magistrado, ao advogado, de uma multa que absolutamente não há nenhum tipo de precedente no ordenamento jurídico brasileiro. Somente nesse artigo 265, portanto, essa correção que vem em boa hora para resguardar a prerrogativa dos advogados que militam, sobretudo, na seara penal. A advocacia está contida na Constituição Federal e tida como indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações do exercício profissional nos limites e nos termos da lei federal que disciplina a advocacia. E o Código de Processo Penal, com esta correção, acaba prestigiando a advocacia penal, permitindo que eventual punição ao advogado se dê tão somente, neste caso específico, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil e não por uma aplicação sumária de um magistrado. Pela regra vigente, o Código de Processo Penal proíbe o abandono do processo, salvo em caso de aviso prévio ao juiz por motivo imperioso. É previsto como pena ainda multa de 10 a 100 salários mínimos, além de outras sanções. Acompanhe. Realmente a reafirmação de uma legislação que nós temos que cabe única e exclusivamente à OAB, através dos seus órgãos, principalmente o Tribunal de Ética e Disciplina, a averiguar a responsabilidade administrativa do advogado. Por isso que nós temos esse órgão competente que permite que a gente possa apurar a falta ética ou a falta grave dentro do processo do advogado. E essa multa aplicada no CPP e que traz a imposição por parte do magistrado de uma ausência de um advogado em audiência é uma usurpação de competência, é uma legislação que não está condizente com o nosso estatuto, que nos dá essa autonomia e que, caso o magistrado entenda que o advogado não esteja se comportando dentro dos parâmetros e princípios de ética, remeta um ofício para dentro da OAB e, consequentemente, a gente possa averiguar e analisar isso com maior cuidado e ver se há ou não responsabilidade por parte do advogado. Agora, o que não pode, e o projeto e a aprovação seguramente pelo Senado, sanção do Presidente da República, vai reparar um erro gravíssimo de legitimidade de uma legislação que estava fazendo algo que compete única e exclusivamente ao OAB, conforme o nosso estatuto, que é a análise de conduta de advogado ou advogada que porventura possam estar ferindo o nosso Código de Ética e Disciplina. O Sistema da Organização das Cooperativas do Brasil promoveu o 4º seminário jurídico voltado ao debate das principais novidades e desafios do direito cooperativo da atualidade. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horner, representou o Conselho Federal e discursou sobre o papel da ordem em promover o sistema de cooperativismo. Não à toa que nós temos buscado levar esses ideais, Tânia, para o sistema OAB, porque o sistema OAB ele se identifica muito com esses ideais cooperativistas. Lá na ordem, assim como no cooperativismo, nós defendemos a liberdade, defendemos a democracia, defendemos a autonomia e a independência, que o sistema OAB tem as subseções, tem as seccionais, tem a OAB Nacional. Defendemos e muito o compartilhamento do conhecimento, a participação e inclusividade
de todos nas decisões que são tomadas dentro do sistema, temos sim compromisso com a sociedade e principalmente com a intercooperação. E foi essa admiração pelo cooperativismo que criou a cooperativa de crédito da Advocacia Catarinense, no qual também atuamos depois como dirigentes, cheguei a presidi-la entre 2013 e 2017, e essa experiência fez com que nós promovêssemos em todo o país, buscássemos essa promoção da criação de várias comissões de direito, não apenas no âmbito nacional, que nós criamos aqui em 2013, na gestão do então presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, como também várias unidades da federação. Já temos hoje, além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Goiás. Isso demonstra o quê? Que sim, o Conselho Federal da Ordem, as seccionais da OAB, em todo o país, estão preocupadas e atentas a esse movimento importante que é o movimento do cooperativismo. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou no último fim de semana a primeira fase do 39º Exame de Ordem Unificado. A aprovação no exame é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Essa foi a última avaliação deste ano e a segunda fase está prevista para o dia 21 de janeiro. Tivemos agora, e nessa oportunidade, parabenizar os colegas que foram aprovados em primeira fase nesse último exame. Registro que é o último exame deste ano, um ano marcado por mudanças, na sistemática do exame de ordem, com introdução de 3 novas disciplinas e a expectativa da construção cada dia mais de um exame mais justo, um exame próximo das necessidades do futuro exercício da advocacia para esses profissionais. A OAB Nacional conquistou uma importante vitória em prol da transparência e agilidade no acesso às sessões de julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social. Atendendo a uma solicitação da OAB, o CRPS tem disponibilizado o link direto para que advogados e partes interessadas possam acompanhar as sessões de julgamento. As sessões do Conselho de Recursos da Previdência Social, o CRPS, que julga os processos e os recursos administrativos, aqueles que a pessoa não concorda e recorre, então, das decisões do INSS, elas são públicas. Isso está escrito no regimento interno deles. Só que, como as sessões são online, havia uma certa dificuldade, inclusive da advocacia que desejava fazer sustentação oral, de ter acesso ao link dessa sessão. Num diálogo da Comissão Especial de Direito Previdenciário com o CRPS, a gente conseguiu a disponibilização no site do CRPS, lá em sessões de julgamento, dos links para você acompanhar essa sessão. Lá nós temos a listagem de todas as juntas e câmaras e você pode clicar no link e no dia e no horário que a sessão vai começar, você tem acesso à sala onde vai acontecer o julgamento virtual. Lembrando que os links só funcionam durante o julgamento, você não tem acesso à sala se por acaso não houver julgamento naquele momento. Mas é muito importante esse link para permitir uma maior divulgação e transparência nas sessões do Conselho de Recursos, que é uma luta da comissão, assim como um pedido que a gente tem já reiterado muito à presidência atual do CRPS, que é a disponibilização da jurisprudência do Conselho para consulta pública, porque isso vai permitir que a gente tenha uma melhor estratégia, se vai recorrer ou não na via administrativa, e entendendo melhor isso, a gente fortalece todo o processo administrativo, diminui a judicialização, mas também aumenta a celeridade do processo, tanto para os segurados quanto para a advocacia, que muitas vezes tem um contrato que vai receber só ao final os seus honorários. Mudando de assunto, o Conselho Nacional de Justiça julgou procedente o pedido realizado pelo Conselho Federal da OAB para implementar a funcionalidade de múltiplas assinaturas nos processos eletrônicos. A medida vai permitir que uma mesma petição seja assinada por mais de um advogado. Confira. Nós tivemos, então, por parte do Conselho Nacional de Justiça, a apreciação de um requerimento que foi inicialmente feito ao CNJ por um colega advogado e, a partir do conhecimento dessa matéria, o Conselho Federal da OAB ingressou como terceiro interessado, referendando a pretensão perante o CNJ de que as petições em geral, feitas pelos advogados no processo eletrônico, possam ser assinadas
por mais de um advogado quando elas contarem com a efetiva participação de mais de um colega. Todos nós que advogamos sabemos que as petições, por muitas vezes, elas são fruto de um trabalho de múltiplos profissionais, múltiplos advogados, né? Entretanto, os processos eletrônicos, os softwares, os programas de processo eletrônico existentes, especialmente o PJE, eles não têm uma funcionalidade que permita que a assinatura eletrônica seja realizada por mais de um advogado. Normalmente, apenas um advogado é que consegue assinar, e, não obstante, essas petições tenham sido feitas por mais de um profissional. Então, o que o CNJ decidiu é que deverá ocorrer por parte dos tribunais uma implantação dessa funcionalidade, permitindo que mais de um advogado possa assinar as petições. Essa pretensão, ela vem ao encontro do que está previsto no artigo 14 da Lei 8.906, que determina que todas as petições, elas devem conter o nome, o número da inscrição do advogado que a elaborou. Portanto, quando temos mais de um profissional elaborando a petição, é correto e atende o requisito legal essa previsão de que as plataformas dos processos eletrônicos existentes contemplem a possibilidade de mais de uma assinatura. A atuação dos advogados durante o planejamento sucessório de um cliente e as diversas reflexões que envolvem o tema serão discutidas neste mês ao longo da Conferência Nacional da Advocacia. E não para por aí, o evento também vai tratar, além de outros temas, da estabilização democrática e defesa dos pilares constitucionais. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. Conselheiros e representantes da advocacia no Conselho Nacional do Ministério Público apresentaram ao órgão uma proposta de recomendação para o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa no âmbito do MP. É um tipo de sistema capaz de gerar texto, imagem, áudio ou vídeo em resposta a pedidos em linguagem comum, como funciona o ChatGPT. Faço uso da palavra para apresentar, em conjunto com o conselheiro Rodrigo Badaró, proposição com vistas a recomendar diretrizes para o desenvolvimento, implementação e uso seguro e responsável de ferramentas de inteligência artificial generativa no âmbito do Ministério Público Brasileiro. A proposta foi concebida em um caráter orientador, estabelecendo premissas básicas e gerais para o uso de tecnologias de inteligência artificial, sem adentrar em especificidades que pudessem restringir a capacidade de experimentação, a inovação e o processo tecnológico nos ramos e unidades do Ministério Público. Além disso, a proposta recomenda ações de fomento, destacando a importância de se investir em infraestrutura tecnológica, em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, além da necessidade de se promover treinamentos e conscientização sobre o uso dessas tecnologias, com o fim de assegurar melhor utilização em especial para orientar que a geração de conteúdo pela ferramenta não dispensa a supervisão humana. Imprescindível, a meu ver, para o Ministério Público Brasileiro e dentro da vanguarda que esse nosso colegiado vem implementando, talvez seja uma das primeiras recomendações regulatórias para o uso de inteligência artificial dentro do ambiente do Ministério Público. Nesse diálogo, conseguimos construir, presidente Eliseta, uma recomendação muito sutil, mas extremamente importante para começar um norte
dessa inovadora tecnologia, e vimos semana passada, o próprio CNJ já se debatendo contra um julgador que fez uso, salvo o melhor juízo, indevido da tecnologia. Então, queria aqui louvar o nosso trabalho, conselheiro Moacir. Vossa Excelência fez um trabalho extremamente minucioso, ouvindo tudo e todos, técnicos e todos os ministérios públicos do Brasil. E pedir, já aproveitando essa onda de pedido, que dessemos a maior agilidade possível na tramitação dessa importante recomendação. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! O Conselho Federal da OAB pediu o ingresso como amicus curiae em ação da Procuradoria-Geral da República, que ataca frontalmente o direito à inviolabilidade profissional da advocacia e cerceia o direito de defesa, ambos pressupostos constitucionais, como destaca o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breyer. O ministro Nunes Marques está com um tema muito importante para despachar e decidir, que vem a ser a ação que a Procuradoria-Geral da República ingressou contra advogado e, consequentemente, contra suas prerrogativas. Às vezes é difícil um entendimento muito claro de que as prerrogativas não venham a ser um privilégio da advocacia. É um regramento taxativo de lei federal, está no artigo 7º da Lei 8.906 de 94, e essa lei federal foi aprovada pelo Congresso. E os direitos da advocacia dão a ele o status constitucional que tanto ele necessita para o exercício da profissão, que é o artigo 133, que o torna indispensável para a administração da justiça. Então é uma afronta enorme esta ação da Procuradoria-Geral da República, que me parece desconhecer por completo a existência dessa temática específica do artigo 7º, e nós não vamos abrir mão nenhuma, vamos acompanhar junto ao STF, estamos já com memoriais prontos para reafirmar de que as prerrogativas é inegociável, é de natureza legal e não podem ser restringidas por um ato por parte de qualquer autoridade pública que deseje limitar o seu direito, que venha a ser o próprio exercício profissional da advocacia. Além da ação estatal de combate à lavagem de dinheiro, é de suma importância um sistema de cooperação compulsória dos profissionais e empresas que atuam em setores mais sensíveis a essa prática ilícita. É preciso evitar excessos na prática de compliance. Essa é a opinião do criminalista e presidente da Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão, Pier Paolo Cruz Bottini, concedida ao portal Conjur. Vamos ver. É importante também um sistema de cooperação compulsória daqueles profissionais, daquelas empresas que atuam em setores mais sensíveis à lavagem de dinheiro. Esses profissionais e essas empresas, eles têm condições, eles têm capacidade de acompanhar a atividade dos seus clientes, identificar atos suspeitos e comunicar às autoridades públicas esses atos suspeitos, facilitando a prevenção e a repressão à lavagem de dinheiro. Então, todas as legislações do mundo, de certa forma, conjugam esses dois pilares, que é a criminalização da lavagem de dinheiro e essa exigência, essa obrigação de determinados setores de fazer um compliance no seu setor e de comunicar atividades suspeitas. O que é o problema e o que a gente está vendo acontecer? Um excesso nesse segundo pilar. A gente começa a ver que, pela falta de regras claras sobre o que são atos suspeitos, o que deve ser comunicado, esses profissionais que atuam nesses setores, eles acabam, por insegurança jurídica, por falta de clareza, adotando um sistema de integridade, adotando cuidados em excessos, engessando a sua atividade, comunicando demais operações que não são necessariamente suspeitas. Isso é um fenômeno que nós chamamos de overcompliance ou de-risking, que é justamente um ponto, a problemática que a gente precisa discutir. Até que ponto essas políticas de excesso de cautela, de excesso de cuidado no âmbito do combate à lavagem de dinheiro não estão sendo contraproducentes, não estão sendo prejudiciais, não estão levando as empresas a gastar muito dinheiro com compliance
com pouca efetividade e não estão, por outro lado, prejudicando o combate à lavagem de dinheiro, levando para as autoridades públicas um mar de informações que não são necessariamente úteis, sobrecarregando as instituições com inúmeros dados que não são importantes e dificultando o trabalho de investigação, de identificação daquilo que é realmente um ato de lavagem de dinheiro. Quer saber os principais destaques das seccionais pelo país? É o que a gente te mostra agora no quadro Giro ADV. Uma pesquisa muito tradicional no estado de Goiás é o Poplist do Jornal Popular e apontou a OAB Goiás como a entidade de classe mais lembrada por toda a sociedade, não apenas pela advocacia. E isso é fruto do trabalho que vem sendo feito em Goiás, do impulsionamento da advocacia e da defesa da cidadania. A OAB participa diariamente das pautas, não apenas do dia a dia dos advogados, mas também de toda a sociedade, estabelecendo um critério de luta pela igualdade de direitos, pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito e defesa dos direitos humanos. A seccional da OAB no Rio Grande do Sul promoveu um ato de desagravo público em favor de um advogado de 72 anos agredido fisicamente durante o exercício profissional. O caso aconteceu no município de Bom Jesus. Acompanhe. Um dia difícil, uma missão difícil neste sábado, mas absolutamente necessária. A Ordem Gaúcha, em menos de 72 horas, se fez presente aqui neste sábado, na subseção de Bom Jesus, para acolher e abraçar o colega Adelar Varela, de 72 anos, que foi agredido de forma vil, de forma covarde, agressão esta que poderia ter levado ele à morte. Teve a fratura de um braço e graves lesões na cabeça. Então, além de nós abraçarmos esse colega e prestarmos nossa solidariedade a ele, viemos aqui bradar, reagir. A OAB do Rio Grande do Sul já está colocando toda a sua força institucional para reagir a esse ato covarde. Já estamos buscando a punição deste agressor que está preso e nós vamos continuar colocando a nossa força institucional, reagindo para dizer, em alto e bom som à sociedade gaúcha, nenhuma advogada e nenhum advogado neste estado será intimidado ou será agredido sem que haja uma reação muito firme, como aqui em Bom Jesus da Ordem Gaúcha, e como em outros casos que tivemos na nossa gestão. E essa presença e esse ato promovido pelo Dr. Lamarck, para mim, foi realmente o coroamento da minha profissão de advogado desses 42 anos. E isso eu fico imensamente grato por isso, o carinho de todos os advogados, como ele trouxe essa mensagem, e para mim esse carinho realmente foi a realização, entendimento da missão cumprida. Nós, advogados de Bom Jesus, estamos longe, de Porto Alegre, mas sentimos o abraço e o aconchego da seccional nesse momento tão triste para Bom Jesus. Nomeamos um advogado para acompanhar o inquérito. Em seguida, o juiz decretou a preventiva, e já estamos nos organizando, assim como a seccional se organizou, em mantermos os nossos advogados que são criminalistas, para trabalhar como assistente de acusação nesse ato tão doloroso para a subseção de Bom Jesus. A seccional da OAB-DF realizou mais uma edição do podcast OAB Jovem, com o tema Marketing Jurídico, como ter uma rede social magnética. O episódio explorou a construção de uma presença marcante nas redes sociais. Que é o marketing jurídico, é uma ferramenta de trabalho que, se você não utilizar, você está perdendo a oportunidade de trabalhar, perdendo a oportunidade de galgar, de construir, de crescer. Ou seja, é uma ferramenta a menos que você está abrindo mão. Então, hoje eu vejo que o marketing jurídico, inclusive com todas as mudanças, todas as transformações que vieram com a nova resolução, ainda que trato como nova, elas vieram como forma de ajudar principalmente a jovem advocacia. Isso, às vezes, é muito negligenciado. A pessoa trata o marketing jurídico como se fosse algo, isso não é para mim, isso eu não gosto de me expor. Como se fosse uma opção. Como se fosse uma opção. Não quero ser blogueiro. Gente, não é nada disso. Se alguém ainda tem esse pensamento, é completamente equivocado. O marketing jurídico é um instrumento de trabalho da advocacia. Então, esse é o meu primeiro conceito. Segundo ponto. Diz respeito também à própria norma que foi criada. Como eu disse, a norma ela foi flexibilizada para permitir
mais. E essa norma, ela não é engessada. Não sei se vocês sabem, mas a modificação das normas do marketing jurídico nasceu aqui, pela Jovem Advocacia, por essa comissão, por essa comissão de advocacia jovem iniciante, e ela é extremamente flexível, só foi o primeiro passo de modificação. Eu hoje sou integrante do Comitê de Marketing do Conselho Federal, nós julgamos cases, nós julgamos casos, e estou lá contra inúmeras interpretações, mas é justamente porque eu tenho um olhar também diferente, talvez dando interpretação um pouquinho mais flexível, que eu estou lá, quer dizer, para mudar, para tentar que as coisas sejam vistas de uma maneira diferente. Então, a gente precisa ter isso em mente, que só foi o primeiro passo que foi dado. A gente ainda tem muita coisa para modificar e para evoluir. A ESA Nacional promoveu em uma live o debate voltado ao inventário, prática e técnicas do dia a dia. O convidado desta vez foi o doutor em Direito, Rodrigo Mazzei. Acompanhe. Como são importantes os atos prévios à instauração do inventário e a atenção na hora de instaurar o inventário. Então, como isso é tudo importante? O inventário, é muito comum que as pessoas não tenham a dimensão da relevância dos atos prévios. Então, por exemplo, quanto mais você chega organizado, você chega no momento da instauração do inventário, já com uma projeção daquilo que você vai fazer, eu costumo dizer, isso está até no meu livro, um inventariante, né, aquele que já se vai colocar como inventariante, ele tem que trabalhar com a ideia de um plano de trabalho, ou seja, aquilo que ele pretende fazer. As maiores alterações, as maiores reformas do inventário não estão dentro do inventário, não estão no 610 ou 673, questão da fruição antecipada de bens, mas aonde que estão as principais técnicas? Fora do ambiente do inventário. Então, eu tenho que importar essas técnicas para trazer para o inventário. E aí, naquela conversa, que também fala no curso, veja uma questão que é importantíssima. Negócio jurídico processual. Eu trazer o negócio jurídico processual para o inventário é capital. E dentro dessa ideia do negócio jurídico processual, o calendário, trazer a ideia do calendário. Se eu quero trabalhar com o inventário mais rápido, como encerrar um inventário, se o juiz não quer despachar, force ele, inclusive com a outra parte. Force o juiz a fazer o quê? Calendário. Ou seja, porque o calendário, ele vai dar o quê? Uma cadência processual. Então tem muita coisa. E um outro ponto assim, que eu queria chamar a atenção, tá? Eu estou me estendendo aqui um pouquinho, mas eu falo isso muito no livro, eu falo nesse texto que está até aqui, nos comentários ao CPC, que eu escrevi pela Saraiva, eu falo muito nesse livro, é um dos pontos principais. Veja a importância como não só de aplicar técnicas que tem no Código de Processo Civil fora do inventário e as inovações do inventário, mas técnicas de processos semelhantes que eu possa importar. E dentro desses processos, dentro dessas plataformas processuais, todo mundo olhando para mim isso aqui, isso aqui vai valer aí a dica, talvez a principal dica. Qual que é um grande paradigma que eu tenho para utilizar técnicas? É a legislação que envolve a falência. Porque a falência é um processo, tal como o inventário, concursal. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!